Olá, muito boa noite para você que está acompanhando sempre aqui as nossas lives neste perfil. Mas eu quero lembrar você que a gente vai começar em breve transmitir pelo Viva FSA. Viva FSA. Inclusive o link está na bio, na minha bio. Você pode ir lá e já seguir esta nossa página. Em breve a gente vai estar transmitindo muito conteúdo interessante diretamente de lá, ok? A gente vai hoje conversar nesta noite com a fonoaudióloga. Boa noite, Lúria. Tudo bem, Lúria? Olá, Espera que eu vou Enio. participar de Boa uma live, viu, noite. Missy? Como é que você está? Eu estou bem, e você? Maravilha, tudo jóia. Graças a Deus. Que bom. Olha quem já está aí com a gente. A Ana. Opa. A gente vai falar hoje sobre a questão da fonoaudiologia. A gente vai conversar com a fonoaudióloga. Ah, é interessante, tem um papo interessante hoje, hein, Lúria? Que a gente vai ter aqui. Bastante. Muita gente tem dúvidas sobre a voz. Eu tenho dúvidas. Você provavelmente, apesar de trabalhar há mais tempo com a voz, mais tempo do que eu, mas deve ter alguma dúvida, querer alguma sugestão, e o pessoal de casa também. Faça suas perguntas aí, que a profissional Anaíris Queiroz está aqui com a gente hoje. É isso. Anaildes Queiroz, uma ótima noite, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente dessa live. Oi, gente, boa noite a todos, né? É um prazer sempre falar sobre fonoaudiologia, né? Eu sou suspeita, mas eu vim aqui para tentar desmistificar algumas coisas, né? Às vezes, assim, é uma profissão nova, onde muitas pessoas às vezes não sabem, né? Quando procurar o profissional. E quando o Lúria me chamou, eu falei, é interessante falar da fonoaudiologia, né? De uma forma geral. Apesar de eu atuar em áreas específicas, né? Eu acho interessante a gente bater um papo sobre todas as áreas que a fonoaudiologia pode estar tendo atendimentos. Pois é, mas hoje, quando a criança nasce, ela tem logo um contato com o fonoaudiólogo, não tem? Sim, sim, né? A fonoaudiologia é uma ciência da área da comunicação, né? A saúde da comunicação. Então, a gente atua lá do recém-nascido até o idoso lá em estágio terminal, por exemplo, até um paciente em estágio terminal, né? Então, a gente consegue permear em todas as idades, né? Então, quando o neném nasce, a gente já tem o teste da orelhinha, o teste da linguinha, onde a gente já identifica, né, alguma possível alteração auditiva ou alguma possível alteração do freio lingual, onde ele vai ter lá na frente uma dificuldade na fala, já começa com alguma dificuldade na amamentação, né? Então a gente já começa lá do iníciozinho mesmo da vida. A gente já sabe que quando se deve procurar um fono, é logo quando você nasce. Você nasceu, já tem que ter contato com o fonoaudiólogo. Exatamente. Graças a Deus, né, a gente, depois de muita luta, conseguiu que o teste da orelhinha ele fosse obrigatório e agora o da linguinha, né? Então, assim, é sempre uma luta a gente conseguir entrar no serviço público, porque muitas vezes as pessoas têm acesso por questão de ter condições financeiras, mas é uma profissão onde a gente tem que atuar independente da condição financeira do paciente. Então, hoje a gente já consegue ter um acesso muito bom no SUS, né? Então você consegue encontrar fonoaudiólogo pelo SUS, inclusive já em maternidades, né? A gente já consegue já ter esse contato primordial, né, com o ser humano, já no iníciozinho da vida. Lúria, Interessante, interessante, né, Enio? Então, vai durante toda a jornada da pessoa, desde bebê até o finalzinho da vida, né? Tem a Vai sim. importância do fonoaudiólogo. Anaíris, algumas pessoas que elas têm uma voz mais rouca, né? Elas nascem com essa voz. Eu tenho duas perguntas dentro desse contexto da voz rouca. Primeiro, a pessoa tem algum problema por ter nascido assim? Por que que ela nasce com a voz rouca? Ou, e também, assim, tem tratamento para isso? Ou não precisa? É a voz dela e acabou? Assim, às vezes a gente já identifica uma alteração na prega vocal no choro do bebê, né? Porque existem algumas alterações que são chamadas alterações estruturais mínimas,
que eu brinco que são os defeitinhos que já vêm de fábrica. Então, existem, sim, algumas alterações que vão dar essa característica de uma voz rouca. Então, uma criança que a mãe já identifica, ele tem um choro meio ruidoso, parece que o neném está rouco. É uma criança que gripou, já perde logo a voz. Então, isso são indícios que tem alguma lesão ali em prega vocal, que pode ser alguma alteração que ele já nasceu com ela. E aí, algumas tem como você intervir, né? E outras tem como você, na terapia, na fonoterapia, manter um controle para ele evitar a perda dessa voz tão facilmente. Então, vai depender muito do que provoca isso, entendeu? Então, assim, são as alterações estruturais mínimas. E aí, como eu trabalho com muitos cantores, eu sempre falo com eles, tem defeito que é efeito. E muitas vezes a característica daquela voz é por conta daquela alteração, e se você mexer, você vai mudar essa qualidade. Eu lembro de 3 nomes aqui de músicos, dois internacionais e um nacional. Paulo Ricardo, que tem uma voz rouca, né? Rod Stewart, um internacional, e o Bryan Adams, também um outro cantor internacional que tem uma fama enorme, faz um sucesso grande, e o que é marcante é justamente a voz, que é rouca. Bem lembrado. O defeito que é feito, né? O defeito que é, o defeito feito, que é feito, da frase. Às vezes, assim, tem até alguns cantores que têm lesões importantes e somente resolve com cirurgia. E na fonoterapia a gente não vai resolver porque é um ato cirúrgico. Só que se mexer naquela prega vocal, ele vai perder a característica que é da voz dele. Então, de repente, o Paulo Ricardo, eu não sei o que ele tem, mas de repente ele tem um cisto, é cirúrgico. E aí você vai mexer nesse cisto, a gente não sabe que tipo de cicatriz o corpo dele vai fazer, como é que vai ficar. Então, assim, pode ter uma alteração grande e ele perder a característica, né? Então, às vezes a gente faz acompanhamento em fonoterapia para evitar que ele vá para a cirurgia, para justamente não mexer na qualidade vocal. Então, ele só vai para o centro cirúrgico se for, em último caso, tem que tirar, porque tem que tirar, por exemplo, se for um CA, né? Se for alguma lesão que pode ser que evolua para um quadro mais grave. Aí sim, ele não tem como, né? A gente vai ter que encaminhar para a cirurgia. Muito bem. Pois é. A gente está conversando com a Anaíldes Queiroz, que é fonoaudióloga, e a gente está falando sobre essa questão da fonoaudiologia, né? Quando procurar, por que procurar. Pessoas gagas, que têm dificuldade com gagueira, tem como corrigir isso com fono, Anaíldes? A gente lança a mão de estratégias para ele ter um controle, né, dessa disfluência. Porque tem algumas alterações, como a gagueira, que ela tem um padrão hereditário muito forte, né? E aí você não consegue zerar esse padrão, porque o problema não é na laringe, é um problema mais em cima, né? O controle motor da fala na parte cerebral. Então aí você faz estratégias para ele conseguir, né, melhorar essa disfluência, mas dizer que vai curar a gagueira, não, porque é um padrão que está lá a nível neurológico, que requer coisas maiores. Então, assim, na fonoaudiologia, eu até brinco às vezes, fono parece que não gosta de gagueira, né? Porque, assim, você gosta de ver resultado, né? E aí a gente procura, às vezes, fono, né, que trabalhe mais nessa área, mas, assim, sempre são lançadas estratégias para que ele possa conseguir segurar essa disfluência, né? Então, assim, por exemplo, tem algumas alterações que a gente não sabe que não vai ter cura. Por exemplo, o fono atua com autismo, né? A gente sabe que a gente não vai curar, mas a gente lança a mão de estratégias para o quê? Para dar qualidade de vida àquele indivíduo. A mesma coisa é na gagueira. E a voz da pessoa, a voz das pessoas em geral, elas mudam no decorrer do tempo, no decorrer dos anos? A voz envelhece ou isso não existe? Oh, com certeza. Assim, voz é músculo, né? E o nosso corpo todo envelhece. E a voz vai envelhecer. Então, a gente observa muito isso quando a gente compara o padrão vocal infantil. Quando a gente ouve, a gente sabe que é uma criança, a gente sabe que é um adulto, a gente sabe que é um idoso. Então, assim, existem mudanças que vão ocorrendo na voz. Então, ouça a Lúria de 5 anos atrás. Se você assistir um vídeo, você vai dizer, nossa senhora, nem parece que sou eu.
É Então, assim, verdade, a voz outra, muda. a gente muda, e assim, a tendência do padrão da mulher é a voz ficar um pouco mais grave, e a tendência do homem é a voz ficar um pouco mais aguda, né? Isso fisiologicamente. Então, aí a gente, quando ouve uma voz infantil, a gente não sabe às vezes se é menino ou se é menina, porque o padrão é bem próximo. E quando fica Verdade. lá vovozinho, a gente também começa a meio que confundir um pouquinho, né? Se foi a avó, se foi o avô que atendeu. Muitas vezes tem essa diferença. E a forma como você utiliza a sua voz ao longo da vida vai também pontuar isso, né? Então, se você é um fumante, se você é um professor, que geralmente eles acham que ser professor e ser rouco é a mesma coisa, mas não é. É rouco pelo mau uso da voz. Mas a gente sabe que o Sim. professor ele vai ter um desgaste vocal maior, né? Então esse Agora, envelhecimento vai muito do como você usa a sua voz. tem como preservar essa voz, porque assim, tem outros dois cantores que eu vou destacar aqui, que praticamente, se você ouve ele da década de 70 e ouve ele cantando hoje, praticamente não mudou, tem voz de adolescente cantando. Um cantor chamado Kenny Loggins e o outro chamado Christopher Cross. São dois cantores que eu ouço e fico impressionado com a qualidade vocal deles, porque eles já passam dos 60 anos, mas têm um tom de voz de um cara de 18, 20 anos. Sim, é músculo, né? Com certeza houve essa mudança vocal, só que o envelhecer da voz não significa perder a qualidade dela, né? Então tem cantores até que a gente gosta mais agora do que no início da carreira, né? Eu sempre dou o Eu quero exemplo de dizer que Ivete não mudou Sangalo. basicamente nada o timbre da voz, você ouve a voz e você reconhece. Por exemplo, tem outros cantores que você vê modificação na voz. Elton John, por exemplo. Se você pegar um Elton John Sim, da década de 70 e um Elton John hoje, você percebe uma mudança na voz. Mas outros, esses dois que eu destaquei aqui para você, pode ouvir, você vai falar assim, voz de adolescente, parece um adolescente cantando, é impressionante. aí, assim, são as laringes fora da curva. Isso vai depender muito da forma como ele cuidou dessa voz dele ao longo da carreira. Por exemplo, o Roberto Carlos também é um cara que cuida da voz, tanto que ele, quando ele faz a turnê, é um dia sim, dia não, ele não vai todos os dias. Então, assim, a gente ouve, logicamente, diferente da Jovem Guarda, mas um padrão vocal bom. Então, assim, a forma como ele cuidou da voz dele, né, esses cantores que você pontuou, são fatores que podem ter determinado ele manter essa qualidade, né? Então, assim, sem grandes mudanças, sem grandes nuances, né? Mas, assim, a nível estrutural, com certeza teve, né? Essa alteração, essa mudança, porém, com o treino, você consegue manter aquele instrumento mais afinado, né? Da mesma forma como era antes. Então, talvez por isso, a depender, às vezes não fuma, não bebe, porque são hábitos que os cantores, na grande maioria, têm. Então, eles às vezes estragam um pouco mais a voz pelos mau uso, ou então 2, 3 shows no dia, e tudo isso desgasta, né? Então, se ele mantém o mesmo padrão, provavelmente ele tinha uma rotina de cuidados com a voz diferenciada. A E gente tem um Anaídes, exemplo, a gente tem pode um falar aí. exemplo de um cantor brasileiro que tem hoje, dificilmente ele consegue cantar, que é o Zezé de Camargo. Né? A gente, quando ele faz um show ao vivo, você percebe que a voz dele já não é mais a mesma de 20 anos atrás. Não é. Não é, e assim, ele já deu várias entrevistas. Se a gente colocar no YouTube, a gente vai ver ele falando sobre isso, que ele teve uma lesão, ele chegou a fazer cirurgia em prega vocal, e eu não sei exatamente qual foi o problema, porque assim, eles não destrincham de uma forma tão minuciosa, e eu não tenho acesso à laringe dele, né? Mas o que a gente ouve por aí é que houve um rompimento de cisto, né? Então, assim, foi um padrão cirúrgico pelo mau uso da voz dele, né? Então, assim, quando ele começou no É o Amor, era muito agudo, muito grito, faltas de cuidado, e isso acabou reverberando o quê? Na prega vocal dele. Então, aí, caiu em cirurgia, a gente já tem um risco grande de alteração naquele padrão vocal, né? Então, por isso que o padrão vocal dele perdeu. Aí faz a cirurgia. Eu soube também, né? Dizem as más línguas, que no pós-cirúrgico não teve o repouso que é recomendado, né? Então, assim, quando
um cantor ou qualquer pessoa faz uma cirurgia na voz, geralmente ele tem um período de repouso, de descanso, que não pode falar, né, não pode cantar. E às vezes eles furam esse bloqueio, né, desse repouso, e aí a gente sabe que se você fez uma cirurgia no joelho, vai andar antes da hora, vai acontecer algum erro ali na cicatrização. E prega vocal é tudo muito mínimo, né? A gente fala em prega vocal desse tamanho. É coisa pequena, é um músculo pequeno que tem aqui. Então, qualquer desviozinho de milímetro já dá uma alteração naquele padrão da voz. Então, assim, ele provavelmente foi uma pessoa que não cuidou igual os outros dois que você falou. Anaíldes, eu já estive em um workshop seu de voz, né? Não sei se você lembra, e eu já sei a resposta. Mas eu vou perguntar para todo mundo aprender também, como eu não sabia. O cafezinho, ele faz mal para a nossa voz ou não tem nada a ver? Na verdade, ele diretamente, ele não tem um efeito negativo na voz. O problema é que ele é geralmente um disparador de refluxo. E refluxo, sim, é algo que prejudica muito a voz, né? Então, assim, aquele cafezinho quente, aí disparou refluxo ácido, ele vai até a prega vocal, queima, faz lá o estrago e volta. Então, aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu não sinto queimação, eu não tenho refluxo, mas tem um pigarro persistente. Tem, às vezes, eu tô falando minha voz aquela falhada, né? Uma sensação que tem um bolo, uma cola lá atrás, que ele puxa, nem sobe nem desce. Então, isso geralmente é uma irritação que ocorre na faringe. Então, outros sintomas dão indícios desse refluxo. Então, o cafezinho, ele é o vilão para o refluxo. Aí ele vai ser ele vai ser indiretamente ruim para a voz por esse motivo. Só que não é para todo mundo, né? Tem pessoas que vão tomar o café e não vão sentir isso. Mas, na sua grande maioria, o café ele é, sim, um disparador para o refluxo e aí vai prejudicar a voz. Gelado ou quente, o que prejudica a voz? O que mais ou não prejudica nem gelado nem quente? Depende. O ideal é você beber água, por exemplo, em temperatura ambiente. Porque você falar é uma atividade muscular, né? Então, ocorre um choque térmico. Eu estou conversando com vocês aqui. Se eu colocar uma água gelada, automaticamente vai gerar muco no meu trato vocal e eu vou começar... Então, às vezes, você começa a pigarrear e não entende o que aconteceu. Então, assim, não é que toda vez a água gelada vai ser ruim, mas se você estiver fazendo um uso prolongado, você vai apresentar um programa, você está em programa de rádio, está na televisão, dando entrevista, é bom evitar para não ter essa reação de choque térmico, né? Então, assim, a gente costuma... Eu tenho esse defeito. Pode falar. Eu vou te confessar, eu tenho esse defeito. Eu levo água congelada para o estúdio. É impressionante isso. Deus, Enio! E isso pode ser 5 da manhã, como pode ser 2 da tarde. Quando eu faço e você sente alguma coisa? Nada. E você sente alguma coisa? Nada, absolutamente nada. E assim, é um mau hábito, né? Eu acredito que seja um mau hábito. Mas eu tenho essa questão de água, eu levo água congelada e ela vai descongelando no decorrer do programa. Eu sei que não é bom, mas eu não sei, eu não consigo mudar esse hábito. Não desce. E aí eu acabo fazendo isso. Mas é isso, nem tudo é para todo mundo. Tem pessoas que tomam café e não sentem refluxo, não tem problema nenhum. Então, talvez o seu organismo tenha uma recepção boa para essa questão do gelo. E ainda o hábito de você fazer isso há muito tempo, ele pode ter se adaptado. Então, não tem aquela coisa assim, não pode de jeito nenhum, tomou, vai ficar mudo. Entende? Então, assim, é uma coisa muito particular, assim, é um instrumento que é vivo, né? Então, vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que resfriou, já fica logo rouco. Não tem lesão nenhuma em prega vocal. Tem pessoas que... Não tenho esse problema de rouquidão, raramente, nem lembro quando foi a última vez que eu fiquei rouco. Pois é, tem pessoas que se for no futebol ou tá numa festa falando alto, no outro dia já tá sem voz, tá falando, meu Deus, assim. E aí dá 2, 3 dias para conseguir recuperar. E tem que não sente nada, né? É um padrão muscular que vai diferenciar a sua laringe da minha,
da dilúria, né? Então, A é Lúria tem muito... cara Por de isso que não quem existe... cuida bem. Eu só tomo água natural. Há Aí, anos, ó. ó, aprendi com a minha avó paterna, que cuidava super bem da saúde, era criteriosa. Tem mais, não sei nem quantos anos, mais de 15 anos que eu só tomo água natural. Não gosto de água gelada. Não me acostumo mais com água gelada. Eu Há também me mais de 15 adaptei. anos. Eu me adaptei também por uma questão de ter muita crise de garganta inflamada na E, infância e tal. Eu criei esse hábito de só tomar água natural. e as Não recomendo, emoções? então, água gelada para ninguém. Nesse Não caso, no meu recomendo. caso, por exemplo. Ó, a água gelada eu lhe recomendaria no final do turno. Entende? Por quê? Por exemplo, é uma atividade muscular. E geralmente, quando você fala muito, às vezes você acaba lesionando. E quando você está no futebol que você lesiona, você faz o quê? Você bota uma bolsa de gelo, né? Então, Sim. assim, seria um uso, né, do gelo, da água muito gelada, quando você faz um uso muito grande. Um cantor de micareta, 4, 5 horas em cima de um trio, né? Só que aí vai variar, porque tem cantores que não tem, que têm sensibilidade ao gelo. Se eu colocar um gelo, ele na hora já começa a espirrar ou tem alguma reação. Então, sempre a gente faz as provas terapêuticas para ver se aquela pessoa tem uma boa recepção ou não. Você seria um caso bacana da gente colocar o gelo no final do dia, de repente, porque você tem uma tolerância boa. Mas nem tudo é para todo mundo. Interessante. E as emoções? E as emoções interferem na qualidade da voz? Com certeza, né? A gente costuma falar que cada emoção, ela tem uma voz, né? Uma voz da apaixonada, uma voz de tá triste, né? Você liga para uma pessoa pela voz, você já consegue identificar, né? Verdade. Se a pessoa tá feliz. Você fala, vou fazer um pix para você ficar feliz, a pessoa já dá um sorriso, aí você, opa, já consegui, né? Então, assim, a voz, e durante muito tempo a gente tinha o que? As radionovelas, né? Então, como é que eles passavam a emoção se a pessoa não estava vendo a cena, né? Então, era muito pelo quê? Pela melodia da voz, pelo padrão. Então, assim, a voz, ela exprime muito a emoção que a gente tem. Tantas vezes você está chateado com alguma coisa, aí na hora que você abre a boca, a pessoa fala, nossa, a pessoa ali está super chateada. Você pode estar até sorrindo, mas pelo padrão da voz, você vai ter essa identificação do que você está sentindo. É impressionante isso. Tem um Realmente. vídeo que destaca isso com a gente, sabia? Às vezes tem um vídeo que fala assim, tá tudo bem com você? Por quê? Não, tô achando Exato. diferente a sua voz hoje. Você não é o mesmo. É impressionante. E olha que a gente tem um cuidado de não transmitir É, nada. Eu, por exemplo, eu tenho esse hábito de não levar nenhum problema que eu tenho para dentro do estúdio. O estúdio é outra coisa, é uma outra pessoa que entra ali. Mas, às vezes, acontece do ouvinte perceber. São alguns ouvintes, poucos ouvintes, que percebem alguma coisa e falam, você não tá legal hoje, tá acontecendo alguma coisa? é assim Pois mesmo. é, e assim, ó, o radialista, ele permeia muito o imaginário das pessoas, né? Como será que ele é? É alto, é baixo, né? Às vezes tem aquelas vozes, assim, você imagina a pessoa como é. Então, recentemente eu fiz uma palestra no clube de radialistas daqui de Feira, e aí foi interessante isso, né? Eu falei, gente, vocês permeiam muito o imaginário. Tinha pessoas que eu conhecia só a voz, e eu conheci pessoalmente. Eu fiz, nossa, imaginava totalmente diferente, né? Isso Então tem isso acontece também. Então também. ele vai identificar se você está triste. Você pode até disfarçar, mas tem um ruído, uma alteração no seu padrão vibratório que faz essa identificação. Isso acontece também com quem trabalha com dublagem, atores que fazem dublagem, né? Porque você associa o ator que você está vendo no cinema ali, no filme, à A voz. voz. E quando você Sim. tira o ator do filme e coloca a pessoa que faz a voz, você fica impressionado. É muito diferente. Não tem nada a ver. É, Nada a ver. Não Você tem já nada criou a uma ver. expectativa de visão, É você já criou isso. no Deixa. imaginário alguém porque você está vendo uma pessoa falando ali. Mas quando você tira aquela exatamente. pessoa, aí você fica assim, Perdido, né? Não, perdido. não Perplexo, bate é. com que você, a sua imagem mental, né? Se você cria Idealizou. uma imagem. É verdade. É verdade. Tem algum alimento que seja
que melhore a qualidade da voz e algum alimento que também não faça bem. O café a gente já desmistificou sobre o café. Mas ó, tem algum alimento que não seja legal para a voz? E algum que seja bom? Tem assim, tudo que for bom para a sua saúde geral vai ser bom para a sua voz. Então, a ingestão de frutas, verduras, né, saladas. Aí, assim, uso de leite e derivados é algo que geralmente a gente pede para evitar quando você for utilizar a voz. Por quê? Porque eles geram muco e você percebe que sua saliva fica um pouco mais grossa. Então, ali já atrapalha o trato vocal de funcionar perfeitamente, né? Então, quando é leite, derivados, queijo, chocolate, iogurtes, a gente pede que se evite, né? E alimentos que são bons, frutas em geral, ter cuidado com frutas cítricas, né? Caju, às vezes gera um pigarro, né? A maçã, que é o grande, a menina dos olhos da voz, que todo mundo sempre fala. A maçã não atua diretamente na prega vocal, né? Ela não melhora a rouquidão nem nada, né? Só que ela limpa, então ela limpa o trato vocal e isso facilita de você falar, né? Você percebe que sua saliva ela fica mais leve, sua boca fica mais fresca, então isso facilita o seu trato vocal estar limpo, você vai falar de forma melhor. Muito interessante. Estamos aqui com a fonoaudióloga Anaildes Queiroz. Ela que qual é a sua área aqui em Feira? Me diga aí. Eu sei, a gente sabe, a gente também sabe. Você trata de quem aqui em Feira? Durante muito tempo eu trabalhei com a área de tontura, né? Aí as pessoas falam fono com tontura, exato. Porque o labirinto ele fica dentro do ouvido e uma das áreas da fonoaudiologia é a audiologia, né? Então, eu enveredei na fonoaudiologia nessa área, então trabalhei com tontura durante muito tempo. E aí depois eu fui trabalhar com o que eu já tinha vontade de trabalhar na faculdade, que era com a área de voz artística. E aí hoje, graças a Deus, eu estou com uma cartela de clientes bacana, atendo vários cantores aqui de Feira, né? Já há 5 anos. E aí a gente está crescendo aí no negócio. Graças a Deus, está dando tudo certo, as pessoas estão ganhando consciência, né, da importância dos cuidados com a voz. E hoje, por exemplo, tem cantores que têm uma rotina muito acelerada de show, viaja muito, tem 2, 3 shows no dia e ele precisa de um cuidado diferente. Então precisa de uma preparação mais eficaz para ele conseguir dar conta daquele recado, né? Então aí eu trabalho mais nessa área. Ainda tenho meu pezinho ali na tontura, porque eu tenho até uma paciente querida minha que está aí, se eu não falar, Maria, né, dona Soraya, eu acho que ela está por aí ainda, então assim, ela sabe que na tontura eu não tenho como me desvincular, porque uma coisa, Enio, que é interessante, dentro do nosso ouvido existe o labirinto, e dentro desse labirinto existem os cristais. Quando esses cristais saem do lugar, gera uma tontura rotatória. Então aí o paciente, na hora que ele mexe a cabeça, ele sente tontura. Então quando ele deita, aí começa a casa a rodar. Ele levanta, a casa roda. Olha para cima, sente tontura. Está relacionado com o movimento, né, de cabeça. E aí o trabalho que eu fazia e que eu faço ainda é colocar esses cristais no lugar. Então a gente faz um movimento de cabeça, joga o cristal no lugar, ele cola no lugarzinho dele e o paciente estabiliza, né? Então assim, a fonoaudiologia vai além da gagueira, porque as pessoas associam muito o fono, é aquele que cuida de gago. Então, assim, não é só de gago. A gente trabalha com adolescentes com muda vocal. O menino passa por esse período daquela voz instável até ficar com a voz mais grave, né? Você deve ter passado por isso na sua adolescência, né? Aquela instabilidade. Então, geralmente, na adolescência, os meninos passam por isso. A gente trabalha também com a parte da fono no aleitamento materno, porque a criança precisa de sucção para desenvolvimento da face. Então, às vezes, quando ele tem alguma dificuldade, a gente também trabalha nesse sentido. Então, assim, a fono, ela é mais do que as pessoas conseguem imaginar. E quando é que a gente precisa de um fonoaudiólogo, puxando aqui o gancho do nosso tema da noite? Quando é que as pessoas precisam de um fono? Pronto. Quando ele precisa melhorar a saúde da comunicação dele. Então, quando criança, a gente precisa do fono no nascimento,
para a gente verificar se o teste da orelhinha está tudo ok com a audição, né? O teste da linguinha para ver se ele está sugando bem, né? E aí vai crescendo na parte de dificuldades de fala, alterações de fala. A gente fala muito sobre a síndrome do cebolinha, que as crianças geralmente têm, que é a troca do L e o R, né? Então, na infância, a gente tem esse acesso também em escolas, na fono educacional, onde a gente intervém com esses problemas de linguagem. Se você tem alteração na sua voz, né? A voz, ela, às vezes, é o primeiro sintoma de doenças neurológicas, por exemplo. São identificados por tremor na voz, por alterações vocais. E ainda nem se manifestou outras coisas maiores, mas a voz já está dando indício ali que tem alguma coisa neurológica errada, né? A gente pode trabalhar também com pós-cirurgia de face, pacientes que fazem uso de aparelho ortodôntico, né, para correção postural de língua, né, de musculatura da face. A fono vamos lá, a gente vai ficar aqui até a noite toda falando da fono. Disfagia, que geralmente pacientes que estão pronto, vamos trazer para cá, para a Covid, né? O fono atuou bastante, eu acho que cresceu bastante a área hospitalar, na área de fono, porque pós o uso da intubação, a intubação passa pela prega vocal, né? Então, algumas pessoas, a depender do tempo que ficou com aquela intubação, ficaram com problemas na voz, por paralisia, por lesão, ou na deglutição também, né? Então, aí o fono faz esse trabalho de reabilitação dessa deglutição inadequada pós, no caso da Covid, a intubação, por exemplo, né? Ou por conta de outras doenças. Geralmente, idoso tem muito disfagia, né? A gente chama. E tem mais um monte de coisa. Vamos convidar essa turma do rádio para ir para fono. O pessoal do rádio parece que é meio, né? Lúria. Meio resistente, né? Eu participo dos trabalhos dela, eu acompanho, já falei que vou marcar minha consulta, né? Mas é verdade, a gente tem que cuidar da voz, inclusive para o nosso futuro, para que a gente não perca nosso instrumento de trabalho. Mas já tem tempo. Você fala do pessoal, do radialista, coisa é professor. Ou cidadãozinho resistente é professor para cuidar da voz. Depois se arrepende, né? Fala muito, né? Depois se arrepende. Fala até mais do radialista. A gente fala que são atletas da voz, né? Porque você dá 8 horas aulas, às vezes. Imagine, o uso de uma musculatura de forma excessiva. E grita, e modula a voz. E grita com o menino na sala e tal. E se for professor de educação infantil, tem que ficar fazendo historinhas e fazendo vozes diferentes. Então, tudo isso já vai impactar no mau uso da voz. Aí lá na frente vem a rouquidão, dificuldades, afastamento do trabalho, que é o que acontece muito. Lá em São Paulo, no sindicato, eles já colocam alterações de voz de professor como saúde do trabalhador. Já tem em São Paulo, tem alguns lugares que tem lei sobre isso, né? E na verdade porque acaba lesionando e aí a maioria se afasta, tem que ficar na secretaria, né? Sair da sala de aula porque não consegue mais dar conta. Você falou aí agora, Nailde, sobre modular a voz. Isso, eu já tinha me perguntado a mim mesma sobre isso. Em alguns momentos eu faço isso na rádio, ou em vídeos, quando eu gravo vídeos. Mas eu percebo que isso pode, eu já cheguei a pensar que isso pode me prejudicar a longo prazo. Prejudica? Depende, né? Quando eu falei do professor, é porque, por exemplo, é muito a imagem. Então, assim, imagine um professor de educação infantil que fale desse jeito. É como se ele fosse assustar as crianças. Então, ele vai buscando um padrão. Gente, vamos pra rodinha, nanana. Ele fica ali 4 horas naquele padrão que não é dele. Fora. Quando você fala em modular, você vai falar um texto. É inflexão da voz, né? O radialista, ele inflexiona a voz. Dá tonalidade a alguns textos, alguma coisa. Então, talvez não seja essa a modulação, mas uma inflexão da voz. E aí, acho que não tem nenhum problema. Né? Não, até porque você precisa, senão você vai ter uma fala monótona.
Imagine Isso. se eu estou falando com vocês desse jeito aqui o tempo inteiro. Se eu não sabe se tem eu estou condição. feliz, se eu estou triste, se eu vou comprar um caixão, se eu vou brigar com alguém porque eu me revoltei com a atitude de alguém, você acaba na sua fala deixando isso muito explícito, Isso. né? Que absurdo! Como é que pode uma pessoa fazer tal coisa, uma atrocidade, uma violência infantil? Então você desse vai jeito. ter, você não pode ser monótono. Aí você vai Jamais. falar que um ouvinte vai receber um Pix de R$ 1.000. Gente, liga pra gente, um Pix de R$ 1.000. Você tem que fazer essa modulação, senão fica chato de te ouvir. Mas não prejudica, né? Não prejudica. Não. Nesse caso. O uso de forma moderada desse jeito, não. O que prejudica eu vou ficar 4 horas falando nesse padrão, que não é o meu padrão de fala, durante muito tempo. E aí eu vou acabar tensionando músculos que não devo. Quando eu terminar, eu estou cansada. E a laringe numa posição ruim. Aí isso você vai gerar dores nas costas, no pescoço, fadiga maior, cansaço, né? Então, é o uso inadequado. O caso do radialista é aquele que imposta a voz, né? Que hoje é raro acontecer isso, mas ainda tem um ou outro que pode impostar a voz e a gente percebe a impostação porque ele não sustenta a impostação por muito tempo. Ele começa no, opa, tudo bem, não sei o quê. E daqui a pouco ele... o repórteresso, né? Repórteresso, isso mesmo. Eu lembro. Eu lembro da minha infância, alcancei ainda na infância. Sério? Um pedacinho. Eu só conheço por causa da fonoaudiologia. Deve ter sido nas retrospectivas da vida. Nas retrospectivas da vida. Não, eu acho que você está na faixa dos 20 anos aí, não é da sua época não, hein, Lúlia? Então, foi na faculdade. Nas aulas. Eu ouvi falar, eu vi na internet. Eu não ouvi a repórter. Mas fez história, eu lembro. É porque eu sempre fui admiradora disso, desde criança, desse mundo do jornalismo e da comunicação. Inclusive, eu não sabia isso que a Anaíris falou, sobre... Você disse o que no início? Que a fono é alguma coisa da comunicação. Me lembra aí, Anaíris? A fono, a gente estuda a saúde da comunicação. Fiquei encantada. Já gostei disso. Eu vou pesquisar mais. Comunicação. Não, e é interessante assim, se vocês observarem na área de vocês, antigamente, vamos lá, o repórter eles exigiam um padrão, que aí você assistiu o jornal Boa Noite, não sei o que, todo mundo falava naquele padrão igual. Hoje, já não é assim, porque a sua naturalidade traz uma aproximação você de quem está te ouvindo. Então, hoje em dia, os repórteres, tanto na televisão quanto no rádio, ele coloca a opinião dele. Não tem mais aquela rigidez de você ter que falar igual, né? Isso começou na década hoje de 90. Já acabou com isso. Essa mudança começou na década de 90. Mas eu digo que talvez tenha começado antes pelo rádio FM, porque o FM sempre teve vozes diferentes, não tinha padrão FM. Sem padrão. Um com a voz mais aguda, outro com a voz mais grave, mas a ideia era a locução em si. Era a forma que se comunicava com as pessoas. O rádio FM. O rádio AM, ele tinha assim, um padrão mais clássico, né? Do repórter. Isso. Eu não sei, viu, Enio? Porque eu já cheguei na era do podcast. Deixa quieto. Deixa quieto. Enfim, muito interessante os temas e muito interessantes os temas que a gente tem trazido aqui, que a Fono está nos dando uma consultoria gratuita, né? Mas quem quiser encontrar na Iris, não fique só nessa consultoria gratuita não, viu? Como é que faz para te encontrar? Para cuidar da voz, né? Tem o meu Instagram, né, que é o Anaíris Queiroz Fono. Nele tem um link na bio que tem um contato direto, né, com o WhatsApp. E aí, quem precisar falar comigo, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, que tem o link, né, no Instagram, consegue falar comigo diretamente. Maravilha. E vale a pena. Os eventos que ela promove, quando é que vai ter mais evento aí, Anaíris? Está sem tempo. Você viaja com os artistas? Os artistas, Enio, ela ainda viaja com um artista que ela assessora. Ela ainda tem essa honra e esse privilégio. Né? Legal. O privilégio é mútuo, né? Eles também, né? É uma via de mão dupla. É bem interessante. Você dá esse suporte, né? Parece até que é diversão, mas é um trabalho
fora de série, né? Porque eu costumo falar isso, que, gente, é uma responsabilidade grande, porque ele precisa entregar o trabalho dele e que depende do meu. Então, assim, é 2, 3, 4, 6 horas da manhã, a gente acordado, com os neurônios ainda em parafuso, como você recuperar aquela voz, porque você faz um atendimento pré-cantar, durante o show e pós o show. Então, quando a gente está acompanhando, parece até que é só diversão, a fono está lá no palco, só perto dos artistas, mas não, né? A gente está ligado ali no fone, escutando a voz, se está tendo fadiga, se ele vai cansar, se tem que fazer alguma intervenção naquele momento. Quando termina o show, como é que tá para fazer uma recuperação, para poder ele ir para o próximo show, né? Ou então no outro dia tem outra demanda. Então, é uma recuperação que a gente tem que fazer de forma mais rápida. Mas é, sim, um privilégio, eu acho, né? É um serviço bacana, super divertido, porém com a responsabilidade grande, né? Porque se eu não fizer um bom trabalho, ele não vai entregar o dele e aí alguém vai pagar o pato, né? Então, é uma responsabilidade muito grande com isso. Uma dica aí, quero saber se é bom ou não. Nebulização com soro, para quem trabalha com a voz, é bacana fazer isso antes de trabalhar com a voz? É primordial, né? Porque assim, Enio, a água que a gente ingere, ela demora de chegar na prega vocal, né? E a gente sempre fala que a gente tem que estar hidratado, tem que estar hidratado. Então, assim, ela só vai chegar lá na prega vocal pela corrente sanguínea daqui a umas 2 horas, né? Então, a gente chama isso de hidratação indireta. E o nebulizador, quando você coloca o vapor, ele vai direto na prega vocal, então ele faz uma hidratação direta, né? Então, pré-uso da voz prolongado, a gente recomenda. Eu só não faço quando, assim, quando a gente experimenta, às vezes o paciente é muito secretivo, ele tem muita secreção no nariz, e aí quando nebuliza, ela escorre. Então, você começa a sentir que está escorrendo. Então, se você for fazer um uso e você é um paciente que quando nebuliza sente isso, aí eu peço para fazer antes, né? Não fazer imediatamente na hora que for usar. Então, tem cantor, por exemplo, que se eu nebulizar ele antes, ele vai entrar pigarreando no palco. Então, eu já tenho que saber disso antes para não fazer na hora do show. Legal. E a pergunta que não quer calar, Enio. Eu sei que você também está pensando nisso, eu sei. Como é que a fono cuida da voz dela? Ah, minha filha, aqui cuida, viu? E aí eu acho engraçado que eu consigo fazer muitas nuances com a minha voz, né? E aí os pacientes às vezes ficam, nossa, como você consegue fazer isso? Eu malho a voz todo dia, né? E toda semana eu estou fazendo N exercícios, porque sempre que eu vou ensinar um exercício novo, vamos trabalhar articulação, vamos trabalhar ressonância, eu tenho que fazer. Então, por mais que eu não quisesse, eu estou malhando a voz, eu bebo minha água natural sempre estou nebulizando também. Ou eu nebulizo, ou eu faço aspiração de soro, né? Lavo bastante meu nariz também, porque o hábito de lavar o nariz, ele devia ser igual a escovar o dente, né? Porque a gente acumula. O nariz é o quê? Um filtro. Então a gente tem que limpar esse filtro, né? E as pessoas só limpam quando já tá as casquinhas. Aí você vai tirando. Mas o ideal, vocês que trabalham com voz, é lavar o nariz com soro diariamente. Que aí você mantém. Então, o nariz entupido, sua voz vai ficar diferente. Então, quando entope é porque já tem secreção demais. Então, eu lavo meu nariz constantemente, bebo água natural, né? Evito gritos. Congelou um pouquinho a imagem dela. Maravilha. É isso aí. Tema maravilhoso. Se você quiser saber como é que faz o exercício aí, a musculação da voz, fala com ela aí, com a Naildes. Será que tem algum videozinho dela aí no feed dela lá do Instagram? Se tiver, segue ela lá, viu? Se não tem, ela vai fazer um vídeo explicando como é que faz. Porque ela sabe como faz e pode passar pra gente. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Naildes. Nada, foi um prazer. Estou às ordens sempre que precisar. Estamos aqui para a gente conversar e desmistificar também coisas, porque às vezes existem muitos mitos e verdades, né? Que minha avó mandou tomar chá de romã, não sei quem mandou eu comer gengibre e tal.
Então, sempre que tiverem qualquer dúvida, estou às ordens para a gente conversar, bater um papo e discutir um pouquinho mais sobre essa saúde da comunicação. Maravilha. Muito Lúlia, muito obrigada, viu, Ney? obrigado. Te agradeço também, Enio. Tamo junto. Tá certo. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até segunda, Tchau. né, Lúlia? Até segunda na nossa live às 8h15. Tá certo. Até logo, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa.